dando continuidade ao ciclo de palestras do Despertar Sensei, ano 2025, né, da nossa delegacia regional de judô. Hoje, nosso tema vai ser inclusão, uma perícia do judô. Para a gente bater papo sobre esse assunto, nós estamos com o sensei Sandro Marcelo, Kodansha, sexto dan, coordenador estadual do Judô Inclusivo da Federação Paulista de Judô e membro da Comissão Técnica da Associação Brasileira de Judô Inclusivo. Ao meu lado direito temos o sensei Emerson Miranda, faixa preta, Shodan, professor de Educação Física, nutricionista. Meu nome é Jordano Bruno, sou praticante de judô desde 1989, sou primeiro kyo, médico e sou coordenador da Comissão de Classificação Funcional da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba. Começando, sensei Sandro, como é que a gente deve receber o aluno especial, né, o aluno com necessidades especiais, dentro de uma aula do judô? Então, as perguntas, quando a gente conversa sobre isso, né, desde da questão da admissão, a gente vai falar para você que depende. Depende aonde você vai admitir esse aluno, né? Se você está no modelo de judô escolar, então o que vai acontecer? No meio daquela turma vai chegar aquele aluno, né, que seja ele deficiência intelectual, seja ele autista, seja ele síndrome de Down, ele vai estar junto com a turma. E ele vai vir para a tua aula, ele vai vir para a tua aula de judô. Então o que acontece? Nesses casos, aí você já tem que conversar com a coordenação da escola e tal, e já no primeiro momento, já pedir um laudo dele, a questão de, já se for, por exemplo, a gente trabalha aqui em São José dos Campos com o Instituto Atlas, que é um modelo assim que é meio incomum, né? Porque a gente trabalha exclusivamente com a inclusão. Então, e aí começou com esse trabalho de pessoas com deficiência, pessoas que treinam no Master, de outras academias, pessoal do convencional, eles vêm treinar com a gente. Então, é uma coisa inversa, uma inclusão inversa que acontece. Nesses casos, já na entrevista, a gente já vai solicitando, sabe, essa questão do laudo, a gente saber do atestado médico, ver se a pessoa está com saúde, está tudo legal, né? Porque, independente de deficiência, a gente tem que saber da saúde dessa pessoa. Tem que saber como é que está o coração dela, como é que está, né, a pressão, tudo. E se ela tem saúde para estar fazendo a modalidade, né? Então, assim, na escola, vai ter esse teste, vai ser com a coordenação, para ele estar acionando os pais para mandar isso aí. Por quê? Até pelos cuidados que de repente exige para, né, para você estar inserindo aquele aluno lá. Então, isso é importante. E outra questão, né, quando você fala do laudo, a gente está falando de abrir uma conversa com toda a rede, né, multidisciplinar que trabalha com aquela criança, né, com aquele adulto, não sei. Porque, assim, de repente, essa criança já pode fazer uma atividade numa entidade, né? De repente já tem uma coisa especializada, ele pode passar por terapias também, ele pode ter sessão de fisioterapias, fonoaudiólogo, então essas informações é interessante, e até buscar relatórios, né? A gente tem relatório do médico, ou relatório até dos outros professores que vão trazer coisas do comportamento dessa criança, porque não é só uma questão esportiva, é uma questão social também, e ao mesmo tempo, assim, até de proteção mesmo, para você saber lidar com aquilo, e também a questão de você preparar o ambiente, né? Os outros alunos até deles entenderem e saber lidar com a diferença. Porque, assim, às vezes, pela inocência deles mesmos, eles começam a destacar, de repente, alguma coisa da deficiência e acabam criando uma coisa constrangendo, né? Constrangindo, e aí pode entrar até um bullying, né? Isso já é um outro assunto, né? Que é um assunto extenso, que a gente poderia ter uma palestra sobre isso. Mas, na verdade, assim, é importante o professor já ter esse perfil de preparar o seu grupo para receber esses alunos, né? Porque, assim, a gente tem uma notícia, assim, alarmante, né, das escolas. Eu trabalho na Prefeitura de São José e tem a rede municipal, e a gente conversa com as pessoas da educação especial, e eles estão falando, assim, que o número, ele não está dobrando, mas ele está triplicando, quadruplicando o número de pessoas, né, com espectro autista, síndrome de Down, ele está aumentando muito, né? E existe uma questão, assim, que as pessoas estão mais informadas, estão buscando terapia, diagnóstico, até para acelerar e estimular essa criança. Isso tem a ver também. Mas, ao mesmo tempo, existe alguma causa que esse aumento está acontecendo, né? Então, o que acontece? A ciência tem que cuidar de prevenir que isso não aconteça, mas nós que estamos dando aula, a gente tem que se preparar para atender esse pessoal que está aí, essas crianças. E ocorrer uma interação, né? Que ocorra também uma interação desses profissionais, né? Sim, Deixa eu te perguntar, exato, aí, como é que funcionaria a equipe multi, né, na verdade, essas diferentes especialidades? sim. Então, essas equipes, o Instituto Atlas tem, a gente precisa do psicólogo, a gente aciona esse psicólogo para mim, tem o fisioterapeuta que faz trabalho direto com a gente, mas o que acontece na escola, muitas vezes você não vai ter. Mas aí o que acontece? Aquela criança, ela já faz uma terapia. Então é legal você entrar em contato com os pais e falar assim, manda um relatório para mim. Então, todo relatório que você tiver, tem um relatório do fisioterapeuta, eu tenho um relatório do nutricionista, porque de repente aquele aluno, ele pode ter alguma restrição alimentar, ele pode ter, isso aí já é um assunto que o Emerson vai falar depois. Então, o que acontece, assim, essa multidisciplinaridade, ela já ocorre, né? Porque essa criança, ela já é atendida numa UBS, ela já tem um relatório
dos professores de sala, né? Os professores lá vão falar da questão do comportamento, tudo. Então, assim, todo esse material que tem é um material que não adianta você pegar, eu vou arquivar para ficar no arquivo, no cadastro desse aluno. Não, não é por aí. Você vai pegar e vai ler aquilo, vai entender a anamnese, né? A gente não pode deixar de falar. A anamnese, você saber dos hábitos alimentares, de medicação, de sono, de todas as informações, você vai ter, você procura fazer isso com os pais, independente se for escola, se for academia, seja o que for, clube, você faça uma anamnese com esse aluno, que ela é rica, né? É importante frisar também, né, professor Sensei, que essa anamnese ela tem que ter sempre uma atualização, né? Porque fatores exógenos também podem interferir nisso, né? A idade dessa criança que começou num treino com o senhor com 10 anos de idade. O organismo dela responderia de uma maneira. E ela já está há 8 anos, quando ela tiver ainda com a questão das limitações fisiológicas que o corpo dela proporciona, mas com 18 anos, é importante estar sempre renovando essa anamnese com os pais para saber como que está esse comportamento Sim. deles, né? Isso é importante. Às vezes você faz uma anamnese, né? E fica lá 2, 3 anos com a mesma anamnese. Exato. Lá no nosso grupo, a gente procura buscar essa anamnese anual. Entendeu? Uhum. Inclusive a prefeitura, ela tem um trabalho, aqui em São José, tem um trabalho de atendimento de pessoas com deficiência em várias modalidades. E tem um protocolo lá que na rematrícula, né? Se faz uma anamnese, o atestado ele tem validade também, então atestado de saúde. A gente pede esse atestado para saber se está tudo certinho, porque tem gente que lá na prefeitura, tem gente que faz natação, tem gente que faz outros esportes. No nosso caso, a gente está falando de luta, né? Então a gente precisa saber se ele está saudável. E isso também, essa prática que a gente está falando de qualidade de vida, ela não impede que esse cara futuramente venha participar de competição também. Ele, eu quero participar do festival, do campeonato. Como que você vai colocar uma criança, um adolescente no campeonato sem saber como é que tá as condições dele? Você tem ali aquela noção do dia a dia, você vê com mais de Muitos deles fazem 2 atividades ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas eu digo assim, mas se estão matriculados em 2 modalidades, como no judô e na natação. Acontece, tem alunos e assim. Isso é importante para a própria nutrição, para a gente saber, né? No próprio Instituto Água, a gente tem atletas, assim, não são muitos, mas tem um atleta lá que faz atletismo e ele gosta de artes marciais, ele faz judô e o cara dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar. Hoje, por exemplo, ele competiu atletismo esses dias, essa semana, pegou um treino forte, aí ele falou para mim, eu não vou poder hoje até para dar uma relaxada, e a questão da defesa dele é física. Então, ele estava sentindo bastante musculatura, eu falei assim, não, descansa mesmo, porque não ia render no treino, ia forçar ele. Sim. Então, assim, a gente precisa, nesse caso dele, a questão do repouso, do descanso dele é diferenciado, não é igual nos outros. Eu cheguei e falei, não fica em casa e descansa, entendeu? Então, ele teve esse descanso aí. Muitas das condições patológicas, né, dos nossos alunos, todas, são de muito difícil diagnóstico, né? E você falou é muito importante, né? Na verdade, além de uma equipe multi, com visões diferenciadas que se complementam, uma visão atualizada. Sim. Sempre uma renovação de informações. Porque também a questão da própria medicação, né? Da própria medicação, que o organismo acaba se adaptando muitas vezes às medicações, e até mesmo como o senhor relatou, esse aluno que tem uma deficiência no contexto morfológico, a biomecânica do movimento dele já exige um pouco mais da musculatura. Então, a nível nutricional, a gente tem que ter uma visão, o nutricionista tem que ter uma visão de poupar um pouco a sarcopenia dele nos treinos mais intensos e acrescentar um pouco mais de carboidratos e proteínas nesse indivíduo que está fazendo um esforço maior, porque ele vai ter uma lesão muscular, tá? Como o senhor falou, ele vai ter que ter um tempo maior para se recuperar, mas ele também vai precisar dos nutrientes para fazer essa restauração. Não só o descanso, mas não só o descanso, mas também o intervenção nutricional. Isso, da intervenção nutricional, porque senão ele acaba fazendo a sarcopenia, ao invés de melhorar o rendimento dele, ele começa a trazer não só lesão muscular, mas posteriormente começa a trazer lesões de tendões, que vai enfraquecer os tendões, vai trazer lesões no tecido ósseo. Tá? Daí uma coisa que ele entrou para poder ter qualidade de vida, ele acaba tirando a própria qualidade de vida. Legal. E assim, uma coisa que o Jordano lembrou é essa questão do medicamento, né? Porque na anamnese ela consta a questão do medicamento, e assim, é uma coisa importante, porque assim, os medicamentos eles causam efeitos, né, colaterais, e tem algumas, somente assim, no caso dos autistas, deficiência intelectual, tem alguns que tomam os medicamentos até para deixar eles, assim, eles estão meio desorganizados, né? Até para organizar. E às vezes, o medicamento, você tem uma troca desse medicamento e você começa a ter comportamentos assim, agitados, assim, agressivos, e aí você começa a ver, nossa, essa criança hoje ela está agressiva, ela está meio assim.
E aí o que acontece? Quando você conversa com o pai, você fala, professor, nossa, esqueci de falar, ele trocou o medicamento. Então, essa questão da anamnese, ela fica obsoleta, né? Porque quando troca o medicamento, aquela anamnese já perdeu. Somado também, aquele ambiente de desafio motor para ele, né, vai fazer com que o próprio organismo dele, vamos dizer, a suprarrenal começa a produzir um pouco mais de adrenalina, noradrenalina, excitando mais o sistema nervoso dele, o que vai catabolizar muito mais glicose do corpo dele. Se ele não tiver uma anamnese, se a gente não tiver um contexto assim de uma anamnese das trocas da medicação dele e manter um padrão de intensidade no treino que ele está fazendo, ele vir com uma dieta hipocalórica, com uma dieta com baixo carboidrato, porque meu filho está um pouquinho acima do sobrepeso, eu estou segurando um pouco o carboidrato dele para ele poder baixar o peso, mas aumentei a questão da dosagem do medicamento, o risco que a gente acaba correndo é uma hipoglicemia dentro do treino. Com certeza. Uma hipoglicemia a um ponto de levar uma criança a ter uma convulsão até mesmo dentro do treino. Sim. E só para complementar essa questão de quando você vai estar fazendo esse acolhimento, né, do aluno, né, os alunos com deficiência, seja qual for, uma coisa que é importante, né, além da anamnese, um tete a tete, um papo ali com o pai ali, porque às vezes tem coisa que foge um pouquinho da anamnese, alguma coisa assim específica. E outra coisa importante também é assim, porque tem muita criança que é um novo, né, é muito novo para eles, o tatame, os outros companheirinhos, o uniforme, tudo, lembra? Existe toda uma questão assim que é novidade. E a novidade às vezes organiza eles, deixa eles inseguros, eles podem ter medo, até pela questão da luta, de repente ver um aluno fazendo um kiai, fazendo uma queda ali, um barulho meio forte, ele pode ficar um pouco assustado, isso é comum. Então o que acontece? Em alguns casos de alunos, somente os autistas que praticam, né? Porque eu lembro até do primeiro aluno que nós tivemos lá, o Jefferson, né? O filho do seu João, a gente sempre fala isso aí. O Jefferson, assim, ele entrou no tatame e aparentemente gostou, mas ele começou a ter algumas restrições, isso aí, fazer um movimento, ele já travava, ele tinha dificuldade de interação com os outros, nem gostava do toque. Hoje em dia ele abraça. Eles têm umas limitações de concepção corporal, né? Uma hipersensibilidade. Eles têm uma hipersensibilidade. Mas o que acontece é que às vezes a gente rotula e parece aquilo, que ele vai ser sempre assim. E ele foi mudando, porque daí ele foi ganhando confiança com o tempo, e hoje em dia ele gosta de tocar a gente, gosta que a gente toque, ele quer abraçar, então são coisas que ele foi soltando, ele ganhou confiança em ambiente que ele gosta, entendeu? Mas assim, como que a gente quebrou esse gelo rapidinho? Foi a partir do momento assim que a gente tentou interagir com ele, ele travava. Aí o pai dele estava do lado, o pai dele começou a falar alguma coisa, ele começou a parecer que ia sair alguma coisa. Daí eu falei, pai, tira o calçado e entra. Aí eu puxei esse pai para dentro. E quando ele entrou, ele não saiu mais. O pai não saiu mais, porque daí ele gostou, ele já tinha praticado outras lutas antes, ajudou muito antigamente, e aí quando ele entrou, ele gostou. E os dois são faixa marrom hoje em dia, né? Participam, já foram para competições até interestaduais, e o campeonato regional, tudo isso, então eles participam ativamente. Mas o que acontece? Eu ganhei dois, né? Dois alunos, porque daí o pai entrou também. E ele fortaleceu não só o físico, mas também o emocional deles, né? E aí o Jefferson, tipo assim, deslanchou, porque assim, aquele medo, aquela coisa, ele perdeu, porque assim, então a presença do pai ali é importante. Agora, tem o outro lado da moeda, né? A gente teve casos até que eu conversei, assim, a gente às vezes conversa com os pais, porque o excesso de proteção, principalmente assim, a criança com deficiência, já teve um diagnóstico lá, seja baixa visão, ou seja autismo, seja lá o que for. Exige cuidado, como qualquer outra criança, mas exige um cuidado a mais, de repente, entendeu? Algumas restrições, alguns cuidados que tem que ter, e às vezes acontece até de ter uma proteção exagerada. Mas isso por parte dos pais. Por parte dos pais. Aí o que acontece? Essa criança, quando tem essa proteção muito exagerada, muitas vezes ela deixa de ter estímulo psicomotor. Entendeu? Ela não tem a coordenação motora legal, ela não tem a noção de lateralidade, ela vem assim totalmente descoordenada e assim não sabe saltar. Você pede para fazer um movimento simples, assim, a gente fala, nossa, pela faixa etária, esse movimento deveria ocorrer de uma maneira natural e não, nem rola, né? Então o que acontece? Eu peço até né, nessa conversa, muita gente vai assistir, que os pais eles tenham cuidado, né? Porque a gente precisa cuidar, mas ao mesmo tempo a gente tem que criar uma autonomia. Porque o seu João, quando entrou com o Jefferson lá, ele entrou para apoiar, mas acontece hoje em dia, o último cara que ele treina é o Jefferson. Porque quando ele entra lá, ó, você vai com a Esther, você vai com o Caio, ele vai com os outros, e o Jefferson vai com o Fabiano, vai com o Anderson, vai com outros caras. Então, assim, eles desgrudaram do outro. Então, o Jefferson está adquirindo uma autonomia, e é coisa que a gente às vezes não percebe. Então, assim, às vezes a gente chega numa época que a gente recebe um aluno, né? Lá no Atom, a gente percebe assim, que aquele aluno, pela faixa etária dele, ele deveria ter um repertório melhor, motor. E a gente percebe que não é uma limitação natural dele, foi falta de estilo. Eu ia perguntar justamente isso, qual o papel da família, mas eu pensava, na verdade, que o papel da família fosse sempre benéfico e não sempre. Porque assim, é igual. Eu gosto de cozinhar também, né? A gente faz churrasco, vai fazer uma lasanha, um negócio assim. Cara, se você exagerar na pimenta ou no sal ali, um prato maravilhoso estraga. Então, assim, eu acho que tudo que é destemperado, né? Ou sem sal, não dá pra, né? Não fica legal isso. Exagerar no sal também vai ficar ruim. Então, o cuidado que a gente tem que ter, a proteção,
ela é necessária para todos, né? Para todas as crianças. Mas eu estou dizendo assim, a gente também não pode exagerar. Entendeu? Mas se Porque, você, porque esses caras, assim, eles vão ganhar independência. Existe caso de alunos, eu posso falar isso das academias aí em geral, aí, né? Sem citar nomes, até dos nossos alunos lá. Esses dias eu pontuei com o pessoal e falei assim, gente, essas crianças que estão lutando aí, eles não sabem se lutam, porque assim, parece que cada movimento que eles fazem, eles precisam da aprovação do pai ou do sensei. Eles fazem um movimento e olham para lá. Eu falei, gente, é você e o cara na luta ali, porque se você olhar para cá, o cara te joga. E aí começa a ver que o sensei tá perto, ou que o pai tá perto, ou que a mãe tá perto. Ai, tá doendo aqui, ou tá caindo aqui, entendeu? E aí a gente teve uma experiência que os pais não puderam ir, e foi uma outra pessoa da família, e esses atletas, assim, tiveram. A gente filmou a luta e falei assim, gente, esses moleques lutaram. Se fosse o campeonato mundial, eles iam medalhar. Porque eles lutaram muito, falei, lutaram muito, o golpe saiu, assim, eles estavam totalmente focados. E aí eu falei assim, puxa vida, mas só que assim, aí você vê, né, que como que a gente vai ter esse termômetro, né? Então, quem pode ajudar nisso é o sensei, né? O sensei vai ver isso aí, a gente vê o comportamento. Se vê que a criança está ali e você percebe que a sua presença como sensei, ou um auxiliar, ou um familiar está atrapalhando, então a gente tem que tentar dar essa autonomia, dar uma desmanada desse cara, senão ele vai ficar sempre restrito, né? Ele vai ficar sempre isso limitado. serve até para o dia a dia também, né, Sensei? Porque a gente sempre aprendeu que o judô, a gente não fica restrito com o judô somente dentro do tatame. O judô, pra gente, ele tem que se expandir para fora do tatame também. E uma postura dessa de um pai vai. É que eu costumo sempre falar. Muitas vezes você põe seu filho no inglês, você põe seu filho no espanhol, você põe seu filho para fazer matemática, comum. Mas quando ele entra numa empresa, numa multinacional, ele não consegue interagir com o próximo. Ele tem todo o conhecimento, mas não tem o conhecimento humano, aquela coisa humana, né? Por conta, talvez, A parte social. né, sociável, né? Ele não Isso, desenvolveu daí essa questão, fica né? preso todo aquele conhecimento dentro dele. E muitas vezes essa postura é bacana por consequência que dentro do meu trabalho como nutricionista, eu vejo muito essa postura de pessoas que têm dificuldade em atingir o objetivo, seja ele de perder ou ganhar peso, não por consequência dos erros que comete na alimentação, mas sim por consequência dos fatores emocionais que tem dentro do contexto da família que interferem na alimentação, gerando um contexto de ansiedade. Sim. Né? Aí eu como porque no ambiente da minha casa é muito ansioso, muito estresse e acabo gerando uma fome a mais, uma fome emocional do que propriamente a fome fisiológica que acontece. Sim. E ainda nesse tópico, né, de como receber o aluno na aula de judô, a estrutura do tatame, do dojo, a estrutura da academia, tem algumas particularidades, Sensei? Não tem, assim, depende até da questão assim do público que você vai estar recebendo, né? Mas quando a gente fala da questão inclusiva, a gente tem que estar aberto para todos. Então, de repente, você fala na escola, tudo, vai vir um aluno, de repente, um cadeirante, né? Cadeira de roda, paralisia cerebral, pode estar vindo. Você tem também questões assim, de pessoas com dificuldade de locomoção, né? Déficit de locomoção. E essas pessoas, de repente, se você pegar, dependendo de uma escada ou uma rampa mal feita ali, né? Um degrau meio mal adaptado ali, você pode ter um prejuízo, né, muito grande, dificultar bastante e até muitas vezes impedir, né, o acesso dessas pessoas. Outra coisa que é importante, no caso, quando você fala da pessoa com deficiência visual, é você criar, ter um trajeto assim limpo para as pessoas não a gente fala, tropeçar num banco, ter um obstáculo, entendeu? Então é importante a gente ter assim, essa trajetória bacana, né? E no caso do banheiro, né? Os banheiros, os vestiários, você tem uma condição de um cadeirante usar, né? O sanitário, você ter as barras, né? De repente a pessoa que tem dificuldade de equilíbrio, ela conseguir fazer. E quando a gente está privilegiando esse público, também a gente acaba privilegiando os idosos, porque dentro do trabalho da inclusão, a gente tem pessoas com deficiência, aquele autista, ou aquele síndrome de Down, ou de deficiência física, e pode continuar no judô, numa qualidade de vida, né? Ele pode continuar ali. Então, de repente, o idoso também vai precisar daquela adaptação, né? Que a gente ouve muito, o doutor deve ouvir bastante, tem muitos idosos que sofrem quedas, né? E quebram, recentemente, a gente tem até um sensei nosso aqui que sofreu uma queda, se souber, porque ele teve uma queda e acabou quebrando o fêmur, né? Então, a gente vê, assim, a grande dificuldade que vai vindo para as pessoas da terceira idade também, né? Que precisam de uma proteção, né? De uma acessibilidade para eles poderem praticar com segurança, né? Ok. Sensei Anderson, já aproveitando o gancho, qual a importância da nutrição para os pacientes, para os atletas, para os para-atletas? Então, doutor, como o Sensei Sandro falou, são vários os tipos de laudos que ele acolhe dentro do trabalho, que é um trabalho excelente, o trabalho que a faz, que ele acolhe vários tipos de laudos ali dentro. E cada laudo ele vai trazer para a gente uma característica fisiológica. Tá? E sabendo que a gente tem na nutrição macronutrientes e micronutrientes, os micronutrientes eles trazem uma importância fundamental na questão de energia, recuperação desses atletas,
tá? Na disposição, até mesmo no equilíbrio do sistema nervoso. Tá? Existem alguns nutrientes que interferem com a medicação. Tá? Então, muitas vezes, o aluno está tomando uma medicação para controle dessa excitação e, de repente, ele está tendo uso lá dentro da nutrição, da alimentação, sem informações, café, a cafeína. Então, eu estou tomando uma medicação que tem como finalidade, que o médico me passou para o meu aluno, para diminuir a excitação de um neurônio para o outro, da sinapse de um neurônio para o outro. E, de repente, no café da manhã dele, ele está vindo para o treino que a mãe está dando café com pão para essa criança. Ela vem para o treino com uma alta taxa de cafeína no organismo, trazendo, já soma com aquela excitação dentro do treinamento, que a adrenalina vai entrar na corrente sanguínea, mais a cafeína, ou seja, o remédio perdeu o efeito. Aí ele fica disperso dentro do treinamento. Tá? Da mesma maneira, muitas das crianças com síndrome de Down, elas têm uma tendência a ganhar um pouco mais de peso. Tá? Ela ganhando um pouco mais de peso, não é só olhar a questão morfológica, a gente tem que olhar também qual o esforço que aquele sobrepeso está fazendo na parte cardiológica dessa criança, porque essa criança também tem um coração. E esse coração também está sofrendo com isso. E também esse coração dentro do treinamento, porque assim, eu costumo falar como, não agora como nutricionista, mas como professor de educação física. Nossa função como professor de educação física é tirar o corpo da homeostasia. Tá? É levar o nível de estresse do corpo para que ele, posteriormente, do nível de estresse que a gente causou, seja um estresse térmico, vai acionar hormônios antidiuréticos para melhorar aquela temperatura do corpo, acionar os quimioreceptores de vasos para aumentar a pressão cardíaca, aumentar o débito cardíaco. Então o organismo vai sempre brigar comigo e com o Sandro, como professor de educação física, para trazer o indivíduo naquela normalidade. E se de repente eu ainda tenho um fator de estresse que é uma nutrição errada, eu tenho 2 fatores de estresse brigando com o organismo. Daí, ao invés de eu evoluir com essa criança, com esse indivíduo, eu trago ele com um quadro de lesão. Uma lesão que muitas vezes eu não posso recuperar. Então, uma criança com síndrome de Down, eles têm essa característica de comer um pouquinho mais, ter essa ansiedade pela alimentação, ganhar um pouco mais de peso, que vem trazer um pouco mais de aumento de colesterol, de triglicerídeos, tá? De aumentar esse risco cardiológico. E, de repente, você está lá no treinamento, fazendo um treino, fazendo um randori, com eles de uma maneira um pouco mais intensa, a gente pode corrigir isso na vida dessa criança. Então, a nutrição ela tem um fator crucial para a gente conseguir dar mais qualidade de vida e retorno naquele esforço que ele está fazendo durante o treinamento. Em relação a paladar, a gustação, você tem desafios em relação a essas crianças? Muito, muito. Porque, como o Sensei Sandro falou, muitas vezes eles, a parte sensorial deles, eles deixam por conta, eles têm esse desequilíbrio da parte sensorial, eles não gostam de toque. Então, não é só, você pega, por exemplo, uma criança com autismo, tá? O lóbulo temporal, tá? É muito sensível, então é onde o barulho fica muito difícil para eles. Então, acaba, quando eu tenho uma excitação em determinado foco de determinado lóbulos do cérebro, outros também não vão ter tanto excitação assim, porque ele não vai conseguir dar uma descarga sináptica para tudo. Tá? Aí, embaixo do nosso cérebro, no campo hipotalâmico, os 12 pares de nervos, a papila degustativa aqui, ela começa a ficar um pouco fraca. Daí até que ele venha sentir o sabor do alimento, ele tem que comer um pouco mais do que o normal para sentir esse alimento. O que gera uma certa ansiedade. Daí vem com a questão do comportamento dos pais também, de cobrança, de desequilíbrio emocional dos pais, que acaba gerando esse comportamento alimentar exagerado. É interessante o que você falou, existe até na teoria um fenômeno, né, chamado de poda neural, né, que faz parte do desenvolvimento neurofisiológico de todos nós. Então, de tempos em tempos, parece que o excesso de neurônios seriam cortados e seriam adaptados ao nosso dia a dia, né? Ao nosso faz uma apoptose, né? Quando que ocorresse uma apoptose de maneira de uma seleção, porque é o que eu falo, né? Nós não nascemos para evoluir fisiologicamente, né? Mas intelectualmente, sim. Fisiologicamente, nós nascemos, evoluímos fisiologicamente até certo ponto, dali para frente é apoptose muscular, apoptose neural, sarcopenia, osteopenia, tá? E isso também acontece no sistema nervoso. Isso também acontece no sistema nervoso, independente da... Aí, se eu venho com um fator crucial da alimentação, que eu venho causar prazeres na alimentação somente, a gente acaba inflamando o corpo. Hoje é muito comum eu tratar alguns pacientes com disbiose. Tá? Muitos dos pacientes que a gente trata para melhorar, eu estou tendo insônia, eu estou tendo dificuldade de perder peso, estou me sentindo com muita dor de cabeça, irritabilidade. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro.
Né? Então, quando a gente tem, por fatores exógenos, a gente tem um desequilíbrio das nossas macrobiotas, seja por consequência de medicamentos, até mesmo muito dos pacientes e dos seus alunos, eles podem já vir com um quadro de desbiose. Aí, associado à alimentação moderna que a gente tem, que está dentro de uma caixinha que leva 6 meses para estragar, ou que você toma, de repente, um alimento que é da cor azul, mas que sabor de morango. Né? Aí você começa a pensar, qual o efeito disso, não de uma maneira macro, mas de uma maneira micro, dentro de uma mitocôndria, dentro do complexo de Golgi, dentro de um centríolo? Qual que é a influência desse alimento rico em química que vai fazer no meu corpo? Associado mais à medicação. Então, daí eu começo a ter uma desbiose, e como o meu sistema digestório, o intestino, ele tem essa característica de ser o segundo cérebro por conta da quantidade de neurônios que ele também faz essa receptação, tá? Muitas das crianças que estão tendo uma alimentação de caixinha, uma alimentação colorida, uma alimentação rica em açúcar, uma alimentação inflamatória, os comportamentos neurológicos dela ficam em 50% do tratamento, mesmo estando medicação. Mas se a gente interfere na alimentação, a gente consegue levar isso a 80%. Sandro, e qual que é o impacto no dia a dia dessa criança que é trabalhado pelo judô, inclusive? Muito importante. É assim, é difícil da gente, até assim, no projeto a gente tem que descrever as ações que nós vamos estar fazendo, né? O público que a gente está atingindo e o resultado que vai ser obtido, né? De uma maneira geral, se a gente colocar um resultado só físico, né, de fortalecimento muscular, alguma coisa assim, nós vamos ter um resultado, sim. Mas eu acredito que assim, o melhor termômetro para medir se esse trabalho está sendo legal, se ele está sendo evolutivo, é você ver a felicidade deles, a alegria deles de estar participando. Acho que é a primeira ponto, inspiração. E assim, você vê que alguns pais eles dão feedback para a gente da questão da falta de repente, daquele estímulo que a gente está dando, ele nunca teve aquele estímulo, né? Porque eu acredito assim, espero que os outros professores de educação física não estejam estudando, mas o tatame, na hora que esse professor descobriu o tatame, ele não queria sair do tatame, porque a possibilidade que a gente tem dentro do tatame, sabe, que a criança chega lá, e muitos deles, até eu falo assim, gente, vamos deixar, eu falo para os professores que estão com a gente, ó, vamos deixar essa criançada entrar no tatame, e deixa eles à vontade. Depois que eles ambientar, a gente começa a aula, porque é uma felicidade que eles O ambiente é mágico, né? Eles começam a correr, parece aquela piscina de bolinha, sabe? Eles começam a correr, e rola, e deita em cima do outro, tal. E assim, a gente deixa ele queimar aquela energia lá, depois, agora vai começar a aula. Aí a gente faz de comprimento, aquela coisa toda. E aí o que acontece? A gente percebe que, primeiro, aquela alegria de estar vindo, aquela dificuldade, de repente entrou numa modalidade, parou, fez aula de violão, parou, fez aula de canto, e aí falou, nossa, ele se encontrou no judô. Como tem pessoa que faz, não gosta e vai fazer outro esporte. Eu acho assim, tem pessoas que brigam, né? Faz, qual que é o melhor esporte? O melhor esporte é o judô, o melhor esporte é a natação. E teve um professor que matava isso e falava assim, o melhor esporte é o esporte que a criança gosta, né? Entendeu? Então, assim, se a criança está gostando do judô, gente, sabe? E você vai buscando estímulos ali. Aí o feedback, os pais vão passando pra gente, né? Porque você percebe, assim, que parece que a criança arranjou uma motivação, viver uma vida assim meio, né? A escola, aquela rotina, e o judô trouxe essa questão, a questão social, a gente percebe assim, a mudança deles, tem uns que são meio fechadinhos, mas, assim, independente, não pode ter aquela ilusão que vai chegar lá e ele vai socializar com todo mundo. Tem algumas pessoas que elas são mais, elas são um pouco mais reservadas, né? Até hoje, na aula de manhã, teve um menino novo, que estava fazendo uma aula experimental, né? Até assim, a gente sempre sugere uma aula experimental para ver se o cara vai ficar mesmo, né? A gente faz, vamos ver se ele gosta. E ele estava fazendo uma aula experimental, mas ele é muito assim, sociável, sabe? Ele chegou, conversou, ele falava o nome dele, a gente foi conversando, quem é você, não sei o quê. Aí ele chegou uma hora e pediu um abraço de um lá. Ele falou, não, eu não gosto de abraço. Mas ele foi bem sincero, ele ficou assim, não, ele não gosta, mas o outro ali gosta, e não sei o quê, a gente tentou dar uma contornada, né? Então, assim, a gente tem os desafios, porque assim, enquanto ele tem as reações dele, tá? Mas tem um outro cara que vai receber essa reação. Uhum. Então, assim, enquanto esse não gosta de abraçar, esse aqui gosta. E como é que o professor vai lidar com isso? A gente tem que ir conversando e tal. E às vezes, assim, é melhor você chegar e falar assim, ao invés de você abraçar, você fala assim, me dá um abraço. Se ele não quiser dar um abraço, ele não vai dar. Agora, se você pega e abraça... Essa é a essência da inclusão, né? Sim, mas assim, quando uma estratégia que a gente usa é de não... A gente já tentou no começo, sem pensar, abraçar a criança, porque às vezes abraça a criança, não gosta. Então, acho que é legal que é uma coisa. De repente você fala assim, você me dá um abraço? Ele pode falar, não, eu falo, tá bom, outro dia você dá, entendeu? Mas assim, eu acho que é legal a partir dele, você perguntar, tipo assim, você permite esse abraço, só que você que vai dar em mim, né? Então acho que isso é legal. Esse é um feedback.
Outras coisas, assim, que através do judô, ele gostando ali, a gente abre um canal de negociação com ele, sabe? A gente começa a cobrar, de repente, um comportamento na escola, a gente fala, poxa, seu pai está conversando com você, uma questão lá, você não está se alimentando direito. Então, assim, eu acredito muito nessa possibilidade que a gente tem de interferir, os pais aí conversam com a gente. Outras coisas importantes, né, que no caso, assim, do Jefferson, principalmente, que, né, que foi o nosso primeiro aluno, o Jefferson é um autista, né, um jovem com autismo, ele é J1, mas é cego total, ele não enxerga mesmo, né, de nascença. E tem uma questão física também de formação. A parte do membro inferior dele, ele demorou mais tempo até para andar, ele tem muita dificuldade de mobilidade. Então, assim, o que acontece? Você tinha muita limitação de equilíbrio com ele, muita insegurança, como eu falei, já citei, e depois ele conseguiu ganhar certa autonomia, até para caminhada, eles pegam um ônibus, uma coisa assim, ele já fica mais equilibrado, entendeu? E a interação com as pessoas, sabe, ele fala mais, e isso é um ganho, né? É um ganho enorme a comunicação dele. Então, assim, a gente vê que melhora essa questão da comunicação, do equilíbrio, entendeu? E social, a questão social nem se fala, entendeu? Porque a gente pensa crianças assim que no social eles chegam ali, brincam, e assim, eles fazem um vínculo com a gente fantástico, né? Então, assim, inúmeros benefícios, né? De qualidade de vida. E fora, assim, que quando a gente fala dessa proposta de judô, não é só golpe, não é só luta, a gente tem a questão, assim, tem os dias que a gente marca alguns encontros, sabe? A gente teve um seminário, aí teve um café com eles lá, que eles treinaram juntos, conheceram outros professores, entendeu? Então, assim, essas coisas é bacana. E a gente teve um feedback, assim, de alguns pais, quando são negócios assim, que eu não tinha tanta expectativa, assim, de tanta felicidade que veio. A prefeitura convidou o nosso grupo do Arthur para participar do desfile de 7 de setembro. E pra gente é super comum, porque eu levava o pessoal, eu dei aula na Casa Jovem, dei aula na Vida Industrial, e a gente levava os alunos para o desfile. Mas, assim, trabalhando com esse grupo, né, do judô inclusivo, do judô paralímpico, né, que eu tenho um pessoal que segue lá, que faz aula com a gente também. A gente nunca foi, né? E teve um convite da prefeitura para a gente estar indo. E aí, a gente, pela primeira vez, nós levamos os grupos, os pais que foram junto com a gente e tal. Gente, teve pai que mandou um depoimento depois, falando assim, da satisfação e da possibilidade do filho dele nunca desfilou. Ele falou assim, foi a possibilidade do meu filho desfilar. E assim, emocionou bastante gente aquilo, entendeu? Dele falar isso aí, porque assim, ele desfilou, mas não foi uma coisa sem qualidade, foi com muita qualidade, com muita Quebra o alegria. paradigma da sociedade, né? De E a gente tem uma dificuldade, sabe o que é? limitar. E os professores vão ter essa dificuldade. Tem alguns alunos que eles não se adaptam ao judô. Eles têm dificuldade com pano, tem alguns que têm alergia. Esse menino, principalmente, ele tem alergia a alguns tecidos. E fez um pouquinho de calor, ele já começa a fazer bolinhas no. Tipo uma psoríase, né? É uma dificuldade dermatológica que ele tem lá. O doutor pode até explicar melhor, que eu não sei exatamente. Mas aí o que acontece? A gente fala, pai, tranquilo, tem uma camiseta do projeto, ele usa a camiseta, às vezes ele coloca a calça judogi, beleza, ele tá ali. Porque o que acontece? Eu vou falar pra ele, não, você não vai fazer judô porque você não consegue colocar o uniforme. Futuramente, quem sabe, né, ele no frio ele coloca, tem hora que ele coloca, né? Mas eu digo assim, nós vamos limitar essa participação desse cara nesse momento, né? Futuramente nós vamos chegar lá. Aí teve um dia que eu fui pedido para fazer um festival, que a gente fez uma opção até de. Falei, pessoal, gente, vamos fazer um festival? Vamos todo mundo só da camiseta, do uniforme? Foi tipo um festival que ia treinar alguns uniformes para eles, assim, a gente já coloca o uniforme. Inverteu a situação. E nós não vamos fazer um treino, o treino é sem o judogi. Nós vamos fazer um treino com camiseta, daí a gente fez uma parte lúdica, uma coisa assim, mostrando algumas coisas que era possível fazer. Gente, pelas fotos ali, dá para ver a Felicidade felicidade, deles, entendeu? Então, assim, a maior satisfação que eu vejo é o sorriso dos pais vendo aquilo, os filhos dele podendo participar. E eu vejo assim, às vezes eles comentavam com a gente assim, poxa, a gente encontra outros pais na escola, eu fui na apresentação do meu filho no balé, da minha filha no balé, meu filho jogando futebol, não sei o quê, e essas crianças com deficiência, os seus pais nunca falavam assim, meu filho vai competir, ou meu filho vai participar do festival. E aí eles falam, nossa, esse final de semana eu levei meu filho no festival de judô, eu levei meu filho no campeonato, né? Esse ano nós tivemos, o Sensei Calazans, ele permitiu que a gente fizesse o primeiro campeonato regional de judô inclusivo. Entendeu? Na região a gente sempre tem amistoso, fizemos um campeonato regional. Foi um negócio espetacular, entendeu? Então, assim, que eles participaram e você precisa ver a alegria deles aí. E deu uma repercussão, assim, que teve uma filmagem muito boa lá da Flávia, lá nesse vídeo, fizeram um vídeo, né, da lutando. Flávia é uma aluna que está com a gente aí, que a Kelly sempre está auxiliando, veio junto com ela, né? E esse vídeo viralizou, porque ela, né, com bastante limitação, a gente começou a fazer propostas, ela começou a desenvolver de uma proposta de luta de chão, a gente partiu para uma atividade de luta em pé, e aquilo foi assim, um marco para todos nós, até a gente como professor, porque a gente tinha uma proposta inicial de realizar, e depois a gente começou já a ver algumas possibilidades de ela fazer algumas coisas, né, diferente. E isso foi uma alegria total pra gente, pra família. A Flávia, assim, na hora que a gente viu o sorriso dela, gente, aquilo foi, sabe,
é o maior termômetro de a gente ver o quanto esse trabalho ele é importante, entendeu? E quanto ele chega até lá. Porque, assim, a gente tem uma proposta, mas a gente vai adaptando para melhorar o movimento daquela pessoa. E A individualidade, né? individualidade. Eu não sei aonde pode chegar, mas assim, a pessoa está aqui, ela vai progredir. O quanto a gente não sabe, mas nós vamos estimular o que a gente puder, né? Mas como educador físico, Sensei, eu vejo a importância dessa individualidade, porque hoje a grande maioria dos esportes hoje um aluno entra na academia, ele não entra com essa mentalidade, eu tenho uma academia. Ele não, muitas vezes entra na academia, ele não entra com a mentalidade pensando na evolução dele, mas ele entra olhando assim, aquele fulano está fazendo supino com tanto, eu tenho que fazer com aquele peso. Eu tenho que superar o que ele está fazendo. É uma competitividade e sem pensar nessa questão da segurança. E quando traz essa questão de respeitar a individualidade, isso é fundamental. Isso acho que isso é muito importante. Eu não posso, isso aí vocês lembrar uma coisa que eu não posso deixar de falar. Muitas vezes os pais, né, eles vê o desenvolvimento, vê a aula, e eles comparam, às vezes, poxa, meu filho não consegue desenvolver igual aquele, ou eu, como aluno, não consigo desenvolver igual fulano, né? Mas, por exemplo, eu tive casos de alunos com síndrome de Down, né, trissomia 21, que, assim, eles têm uma característica muscular diferenciada, o tônus dele é diferente, eles, pela questão até um pouquinho da obesidade, eles se cansam mais fácil, tem alguns exercícios que eles têm um pouquinho mais de dificuldade, só que eles faziam aula junto com o pessoal que era autista, outros com outras deficiências, né? E de repente, num exercício de deslocamento no solo, uma corrida, uma coisa assim, eles ficavam para trás. E aí os pais ficavam comparando, poxa, meu filho, ele não consegue acompanhar os outros, nossa, ele está atrapalhando, ele não sei o quê. E às vezes a pessoa quer até tirar a criança, porque fala assim, nossa, ele sabe, não está fazendo bem para ele. Só que assim, a regra que a gente tem que medir é outra, entendeu? Porque assim, essa individualidade que você falou é muito importante. A gente tem que analisar o seguinte, essa criança, de repente, não estava tendo oportunidade de praticar um esporte, não tinha muitos amiguinhos, ela está ali, está desenvolvendo. Agora, dentro da nossa aula, a gente tem que agir algumas estratégias de colocar, um grupo vem até aqui, outro vai até ali, e assim, com o tempo ele vai melhorando. Agora, a gente ficar comparando o meu filho com o outro ali, não vai ser nem um pouco saudável. Isso não é saudável. Até porque, na verdade, né, tem dois pontos. A medicina hoje é uma medicina que a gente chama de alta precisão, né? Então a gente está cada vez mais particularizando os tratamentos de acordo com características do indivíduo, e não mais da doença. Né? E nessas patologias, né, pode citar transtorno de atenção, autismo, a gente consegue ter níveis diferentes, dentro de uma mesma patologia, indivíduos com níveis diferentes, né, de necessidades, né, de dependência. Então são diferentes. A gente tem que particularizar, tem que individualizar mesmo. Né? Sim, Tem que ter uma resposta. Até mesmo por questão de dosar a intensidade do esforço que vai estar fazendo ali dentro do treinamento, né? sim. Até mesmo para chegar a isso. Uma das coisas que é interessante, dentro do. Até eu cheguei a fazer com o Marcelo, foi uma avaliação dentro da equipe dos Masters, né? A gente chegou a fazer uma avaliação de composição corporal, a nível de bioimpedância, fiz a bioimpedância, fiz a avaliação de relação cintura e quadril, e até mesmo a plicometria, para mostrar a evolução que ele estava tendo ali, percentual de gordura, e peguei a questão da pressão arterial. E alguns aparelhos, até interessante que alguns aparelhos dá para você mostrar a evolução que a criança possa estar tendo. Durante o randor, você separa um aluno, afere a pressão arterial dele, o aparelho já dá ali a pressão arterial, né, a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca. Já dá para ter uma ideia do produto que ele está produzindo ali. E isso serve como um parâmetro de evolução do esforço cardiológico que ele está fazendo. Isso eu ia te perguntar, né? Qual o impacto da nutrição no desempenho desse aluno ou na recuperação desse aluno? É muito grande, o impacto é muito grande, principalmente, doutor, quando a gente traz essa característica da individualidade, tá? Desse olhar que o Sensei Sando tem de individualizar, tá, cada caso ali, porque como ele falou no começo da nossa conversa, de um dos atletas dele que tem uma limitação morfológica. Tá? Então, a recuperação daquele tecido muscular é diferente de um colega que está fazendo treinamento com ele. Tá? Então, ele tem que saber, vai ter mais tempo para se recuperar, vai precisar de uma alimentação melhor, ou aquele indivíduo que muitas vezes ele tem alguma deficiência renal, uma lesão renal. Tá? Eu tenho uma criança que ela tem um problema renal. Tá? Então, sabe que a limitação hídrica dela acontece. Qual esforço está fazendo e qual maneira que está sendo recuperada a hidratação dela durante o treinamento. Porque isso pode interferir também numa fadiga, e o contrário, que a gente acha, não, a hidratação só vai dar o cansaço, não. Ela pode trazer sequelas neurológicas também. Tá? Então, tudo isso, o garoto é hipertenso, ele toma uma medicação para pressão arterial, então ele toma um diurético. Então, durante o treinamento, ele já toma um diurético, que foi prescrito pelo médico, e mais o treinamento. Então, um dia de calor, tá, volta a falar da homeostasia.
Tá um dia de calor, ele está fazendo um treino muito intenso. Cadê a característica da nutrição de pensar não só nos alimentos, mas também na hidratação desse aluno? Então, ó, tem que hidratar, porque você que toma uma medicação para controle da pressão arterial, tudo que é em excesso faz mal, mas também tudo que tem de menos também faz mal. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, acho que é a recuperação, a disposição também. Às vezes, muitas vezes, você vai estar vendo um aluno que ele está cabisbaixo, está cansado, não está rendendo muito. Aí é hora de voltar para aquela anamnese, conversar com os pais e ver, ele não está comendo bem no café da manhã. Ou muitas vezes, porque assim, sensei, vocês trabalham com a questão da prefeitura, né? Muitas das crianças são crianças carentes também, né? Então a gente não tem uma mesa com oferta de nutrientes, que é a variabilidade dos nutrientes que tem ali, as cores dos alimentos, que vai trazer as vitaminas, porque muitas vezes os pais vão no supermercado e pensam só nos macronutrientes, vai lá, enche o carrinho de arroz, feijão e uma proteína. Uma carne, e as frutas e verduras, eu não gosto de fruta, eu não gosto de verdura, não tem esses minerais e essas vitaminas fazem a diferença dessa criança. E muitas vezes o cansaço que ele está tendo, porque ela não está comendo bem no café da manhã, ele está indo para o treinamento com uma baixa taxa de alimentos energéticos. Então isso tudo, a individualidade, o olhar clínico do professor. E tem crianças que chega lá e chega meio atrasado, nem consegue nem comer direito e vem para o treino. Aí você vê assim que, né? O que está acontecendo? Estou com dor aí. Eu não comi direito. Entendeu? Então, assim, são coisas que são coisas-chave, de repente, que às vezes acontece mais com os adolescentes, né? Porque os pais, geralmente, por a criança menor, o pai, né? Ele consegue pôr isso aí. Mas com os adolescentes, eu Ele está sem comer, né? E esses dias lá, numa atividade que a gente tem lá, acho que um vôlei que tem lá no centro esportivo, uma adulta chegou lá, nossa, eu cheguei atrasado, não sei o que, deu tempo nem de almoçar, já vim pro treino. Quer dizer, a pessoa veio com um treino à tarde e não tinha, né? Você pegar o carro da garagem e não pôr combustível no carro, que ele chega ia fazer uma aula de glicemia, desidratação. Desidratação, glicemia. Aí, o doutor pode até me corrigir se eu estiver falando besteira. O cérebro ele é glicolítico, porque se ele fosse 100% lipolítico, a própria destruição dele, ele faria uma autodestruição estourando a bainha mielínica, como fonte de energia para ele, que está mais perto dele ali. Então, sendo glicolítico, se eu ficar muitas horas sem comer, o que acontece? Eu vou fazer um checklist no meu corpo. Eu vejo que não tem glicose na corrente sanguínea pelo fato de eu não ter ingerido carboidrato, não ter comido alguma coisa. Será que eu tenho glicose no fígado? Porque é outra fonte de reserva. Não tenho glicose no fígado, porque eu não comi, então ela não chegou no meu intestino, não chegou no fígado. Mas eu preciso manter o meu cérebro vivo, porque senão eu vou entrar num coma hipoglicêmico, vou fazer uma hipoglicemia e uma convulsão aqui. O que eu vou fazer? Existe um hormônio GLUT1 e GLUT4 que são ativados, ele vai lá no tecido muscular e estoura o tecido muscular, ele pega o glicogênio muscular e vai mandar para quem ele precisa manter vivo. Porque se o cérebro parar, vai parar pulmão, vai parar coração, vai parar tudo. Ele vai, de sobrevivência, fazer isso. Mas ele vai estar fazendo um processo de sarcopenia. E às vezes a gente tem dois tipos de sarcopenia. A sarcopenia primária, que é a questão da idade, e a sarcopenia secundária da patologia, diabetes, câncer e por aí afora. E muitas vezes o treinamento se torna uma sarcopenia secundária, por erro da alimentação. Fantástico. Sensei, aproveitando, qual a importância da classificação funcional desses alunos e desses atletas? Sim. A classificação funcional é um termo que veio até da questão paralímpica, que é bem organizado, né? A gente vê modalidades assim que são super feras nisso, o caso do atletismo, a natação, eles são muito ricos, porque eles têm todas as classes. O judô, ele só tem a visual, né, no paralímpico. E já a natação, o atletismo, eles estão muito mais envolvidos que o judô nesse sentido, porque eles têm todas as categorias, né? Então, a questão de classificação funcional, o atletismo é riquíssimo, né? Então, eles têm a deficiência visual, tem a questão do intelectual, né? Tem o deficiente físico, até tem a diferenciação, entendeu? Tem aqueles que usam cadeira, tem outros que já conseguem ficar em pé. Então, assim, tem toda uma riqueza disso. Por que essa classificação funcional? Para a questão competitiva, você ter uma certa igualdade ali, uma certa igualdade, né? Não desigualdade, você colocar pessoas em condições privilegiadas, né? Com outro mais restrito, você ter o desafio mais próximo. Um desafio mais próximo ali, né? Uma coisa mais justa, né? Vamos dizer assim. Então, a questão da classificação é nesse sentido. Então, quando você pega alguns atletas que têm o comprometimento assim, mais próximo do olímpico, né? Do convencional, vamos dizer assim, você vai classificar ela, né, os atletas no nível 1, vamos dizer assim, né, no judô. Se o cara já tem o tempo dele de movimentação já é um pouquinho mais lento, ele não tem aquela iniciativa toda, então ele já vai para o nível 2. Mas ele tem bastante autonomia até, mas ele não é, né, aquele atleta assim, super de iniciativa, então já vai para o nível 2. O 3 já é o cara que já tem uma alimentação maior, entendeu? Ele vai no caso da arbitragem, nesse caso já precisar de uma arbitragem mais
cuidadosa, né? A gente tem até um placar de monitoramento que indica, quando vem vira o número 3, ele é vermelho até. Que daí o árbitro já vê, opa, então ou vai sair um trio, um árbitro fazendo a pontuação, e outros dois dando apoio até para evitar uma queda mais ali. Então a preocupação maior geralmente entra com o trio, né? E esse cara com nível 3, dificilmente às vezes a gente consegue arranjar uma pessoa compatível para lutar. 3, 4, 5. Então a gente já coloca os atletas unificados, né? Até o Dr. Jordano já foi atleta unificado, que são atletas que são convidados do convencional para lutar com esses atletas. Copa São Paulo, o César Jordano estava lá, lutou lá para validar aquele combate. Entendeu? Porque tem um aluno lá que não tinha um par, né, compatível com a deficiência, e esse cara, né, ele quer participar. Então entram esses atletas unificados, né? É uma ação que a BJI ela tem feito nas competições nacionais, até internacionais, que a gente teve até a competição na Argentina, né? Nós tivemos na Argentina uma participação do Catar, de uma aluna lá, foi fantástico. A menina era cadeirante, a sensei dela fez com ela lá. Foi muito bacana. Então, o que acontece? Uma coisa bem humana, né? Nossa, a ideia é o seguinte, você não vai ganhar medalha sabe, se você vê, vai ganhar. Não, você vai ter que ir lá mostrar alguma coisa que você está fazendo lá. Então, eles têm que mostrar o que eles estão treinando, né? Já o nível 4, já o comprometimento já é maior, e assim, precisam cuidar redobrado, né? O 5 já é aquele atleta que dificilmente vai fazer um luta em pé. Geralmente ela é um azar, a outra pessoa ela não tem assim, quase que autonomia para fazer os movimentos, vai precisar de uma pessoa ajudar ali a fazer alguns movimentos. Então, assim, a pessoa que está junto com ela vai ser importantíssimo para tirar o melhor dela ali, de movimento, de interação, entendeu? Então vai ter que fazer essa ação aí. Né? A gente tem atleta desse nível 5 aí também. E isso aí eu falei nível de competição. Essa classificação funcional, ela serve, a gente estava comentando uma coisa que eu falei dos meninos de síndrome de Down, que às vezes não acompanham ali, e tem outras deficiências que podem não acompanhar o grupo. Então, é importante a gente ter possibilidade de turmas diferentes. Então, eu tenho lá no Jogo do Pulo, de manhã, a gente tem 3 turmas. Então, tem uma turma que até treina kata, tem uma turma que compete para ali, e tem uma turma de iniciação ali, que a gente faz uma aula rica de movimentos, de situações, de jogos, de deslocamentos, de pegada, a gente vai mostrando alguma coisa técnica, alguma coisa de quedas. E só que é uma aula assim que a gente consegue trabalhar com aqueles que estão com déficit, né, de locomoção, sabe, de tudo. A gente vai ali, tipo um pronto-socorro, né, de trabalhar com eles, parece Uma fisioterapia. uma fisioterapia. A gente vai trabalhando com eles ali, tudo que eles não foram estimular. Que daí evita até a atrofia, né? Sim. E aí acontece, a gente não coloca uma intensidade alta nessa aula, sabe? E ela tem umas pausas. A gente explica uma coisa, senta. É uma aula assim mais tranquila. Mas é uma aula que vai fixando as coisas, tá? Agora, tem um detalhe que é importante, assim, que até a gente fica estudando, assim, tem algumas deficiências, tem uma característica de algumas pessoas, deficiência intelectual ou autismo, ou alguma coisa, uma síndrome parecida, que esses atletas, assim, você ensina para eles, ó, você faz a passada assim, assim, assado, à tarde você vai pedir de novo e ele não consegue fazer. E no outro dia você faz de novo, depois ele faz aquele dia, no outro dia ele não lembra, tá? E aí você pode se sentir meio frustrado, poxa, o cara não está aprendendo. Mas, assim, a gente tem que ter o entendimento que isso aí é uma coisa relativa à patologia dele. Tá? Tem algumas crianças que têm essa característica. Porque existe outras com deficiência intelectual, mas especificamente eu tenho um aluno lá que eu expliquei para ele hoje, e amanhã já esqueceu. E a gente pode ficar o mês inteiro ensinando aquilo lá e já esqueceu. É triste. Mas ao mesmo tempo, ele está fazendo movimento. Então, o que acontece? Eu faço aquele movimento, depois eu faço outro. Então, assim, ele está em movimento. Ele não faz a fixação por uma questão neurológica ou uma outra situação. É um desafio para os dois, né? É um desafio para os dois. Mas não é por isso que ele não vai ter que confrontar. Então, assim, gente, vamos correr? Vamos correr. Todo mundo corre, ele está correndo, ele está ativando. Vamos fazer uma puxada? Né? No solo ali, a gente faz o exercício de puxada, tá fortalecendo ali. Então, assim, e tá interagindo, né? E tá interagindo. Então, assim, às vezes o professor tem um aluno ali na turma que ensina um dia, outro esqueceu. Gente, é uma questão dele. E assim, ele vai ficar a vida inteira assim. O grande troféu dele é estar ali com você. Ele está ali com os amigos, está ali com. Sabe, às vezes ele está com o primo dele ali. Às vezes o primo dele treina, ele está treinando ali, ele quer vir com o primo treinar, quer vir com a irmã treinar, quer vir com o pai que treina também, quer treinar. Então, o prazer dele estar ali junto, sabe? E ele está fazendo um movimento, ele está gostando, ele está desenvolvendo fisicamente. Existe essa limitação? Existe, mas assim, a gente tem que sempre ter o olhar pro positivo. Se a gente ficar focando no negativo, não anda, não vai andar, você não vai estimular. Porque assim, a gente tenta estimular os alunos no desenvolvimento deles, e o resultado que eles fazem acaba estimulando a gente. Só que acontece, às vezes esse resultado não vai vir. Mas aí você, de repente, tem que mudar a chave, né? Você tem que pensar assim, o que eu estou esperando também?
né? Eu tenho que ter outros pontos de validação daquela evolução, né? Eu tenho que olhar que ele está ali fortalecendo, ele está se alimentando, ele está escutando o que a gente está falando, ele está treinando, entendeu? Ele está aprendendo algumas coisas, alguns conceitos do judô, né? Disciplina, de um monte de coisa. E fora a questão cultural, porque assim, eles acabam viajando para algumas cidades, às vezes conhecendo outros lugares. Então tem toda essa riqueza. E cai naquilo também, né, César? Você tinha falado anteriormente, que é olhar desse aluno com o olhar da evolução dele. Porque quando a gente espera algo como professor, a gente cria expectativas em cima do aluno, muitas vezes a gente está querendo fortalecer a expectativa da gente, do ego da gente como professor. Eu quero dizer que eu consegui levar um atleta ao pódio, eu quero dizer que eu consegui levar ele. Não, mas espera aí, o quanto ele está evoluindo? Hoje a gente vê a questão assim, dentro o fator verão. Tá? Eu, como empresário, dono de uma academia, eu falo que a gente tem os fatores que estimulam dentro da academia, que é o quê? Tá? É um tênis novo, é o sol batendo na porta, tá? Ou a promoção de whey protein. Tá? Não é o equipamento, melhor equipamento, que vai prender o aluno dentro da academia. Porque chega no inverno, o sol não está batendo na porta, o aluno some da academia. Aí ele já enjoou daquele tênis, ele não vai estar indo na academia. Tá? E com isso, o que acontece? Nessa condição que você põe ele indo todos os dias e todo dia você tendo que explicar para ele, é uma evolução que a gente vê a frequência dele de querer aprender todo dia. Sim. É uma coisa que, assim, nossa, todo dia ele está fazendo. Intelectualmente, ele pode não estar tendo aquela absorção daquele movimento e tudo, mas a nível fisiológico e morfológico, o corpo dele está sentindo, ele está fortalecendo o músculo. Está ensinando todos os dias o QM para ele não está aprendendo, está ensinando o QM para ele. Pode ter certeza que o sistema nervoso central está correndo com o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso axial, em cima do tecido muscular, processo de contração muscular, está acontecendo uma mutação fisiológica ali, que todo dia você está ensinando com mais frequência que aquele aluno que vai uma vez na academia por conta, ou num treinamento por conta de desmotivado. Sim, perfeito. Mas, resumindo, então, Sensei Emerson, quais são as palavras-chave da nutrição para atleta? Olha, seria a questão de recuperação, a questão da energia, né, até mesmo da energia e do dano causado pelo treinamento, que seria aquela situação dele ter uma ingesta alimentar correta para suprir aquele déficit que ele teve no treinamento, aquela alteração, aquela quebra da homeostasia que a gente conversou no começo do treinamento, a individualidade. É uma das coisas que a gente tem que, como o Sensei Sandro relatou, muito bacana, que foi os vários níveis de individualidade, do comprometimento que esse indivíduo vai ter no treinamento. Tá? Eu acho que isso é uma das grandes coisas que a gente tem que levar em consideração no treinamento. Hidratação, repouso é fundamental, porque é assim, a gente tem dois fatores que acontecem com o nosso corpo. Um é o catabolismo. Enquanto eu estou no tatame e estou fazendo um esforço, enquanto eu estou num treinamento, eu estou num momento em que eu estou usando a minha máquina corpórea e estou fazendo um esforço que eu estou catabolizando. Para isso, depois eu tenho que trazer ela num estado que eu tenha que normalizar ela. Então, vem o repouso. E a hidratação, tá? Que é importante, a hidratação, até mesmo porque muitas vezes isso eu tenho certeza que não ocorre com o Sensei Sandro por conta da questão da orientação. Mas quando a gente sai do contexto dos atletas paralímpicos que tem uma visão mais assim, carinhosa, vamos dizer, dos profissionais que estão cuidando daqueles alunos, que ele tem, não é só o treinamento, tem a paixão dos professores para isso. E já quando a gente está dentro de uma outra equipe competitiva, e quando está perto de campeonato, é cada um por si. E quando vem a tão famosa pesagem para buscar categoria, aí vem as loucuras. Vou preciso perder 5 quilos numa semana. Comer errado, deixar de beber água, de hidratar o corpo, daí começa a ter desidratação, começa a ter lesões, começa a ter laxante, começa a ter muitos que correm com plástico no corpo na esteira, que veste um macacão de plástico, deixa só o olho de fora para perder líquido do corpo, tá? Fica jejum o tempo todo. Então, eu acho que assim, as palavras que a gente tem que ter sempre em mente, a questão da importância da alimentação para uma questão de recuperação, respeitar a individualidade, hidratar o corpo para prevenir lesões do corpo. Excelente. Sensei Sandro, e finalizando também a nossa conversa, existem limitações que impediriam o aluno de praticar o judô, o aluno com deficiência? Sim, tem algumas limitações que até assim por questões médicas, né? No caso, por exemplo, da trissomia 21, o síndrome de Down, né? Uma porcentagem expressiva deles possui uma
a frouxidão axial, né, aqui na região da cervical, que seria tipo um movimento assim mais, vamos dizer assim, exagerado, né? Vamos dizer assim, dessa questão aqui, não teria uma firmeza, né? Essa questão aqui tinha uma estabilidade aqui, né? Da cervical. Então, o que acontece? Nesses casos, o ortopedista, normalmente, né, ou o neurologista, ele não vai estar liberando esse aluno, né? O paciente dele, no caso, que é síndrome de Down, para a prática do judô, por conta do impacto, por conta da cambalhota, de repente, movimentos de rolamento que pode estar lesionando, a chance de lesão é muito grande, né? E causa um risco enorme para a saúde, é um risco mesmo severo, né? Até, de repente, o Dr. Jordano pode até falar desses riscos aí. Exato, né? Nessa região saem nervos que vão pro diafragma, né? Que é o principal músculo que Da respiração. controla a nossa respiração. Então, na verdade, poderia levar a uma morte súbita se houver uma lesão grande, né? Então. Dessa instabilidade frontoaxial. Então, o que a gente tem orientado, sabe o que é? É assim, a gente orienta esses alunos que vêm querendo fazer aula com a gente, a buscar um ortopedista, um neurologista e pedir, olha, eu quero que o médico autorize. Então, o médico ele vai pedir os exames, né? Os exames de imagem, a imagem, utiliza até tomografia, ressonância de coluna cervical. e a partir desses exames ele vai dizer se aluno ele tem uma firmeza de colocar, eles têm colocado, os médicos têm colocado, que está autorizado a prática de judô, está apto, né, a prática de judô. Nesse caso, você não dá, porque existem umas particularidades neles, né, a questão do tônus, tudo, né, mas a questão que pega é essa, para o médico liberal, não. Então, assim, é importante os professores, quando eles vierem, a gente já pedir isso aí, a gente precisa dessa liberação do médico, entendeu? Até pela saúde, explicar que não é implicância nossa, é pela saúde, segurança do aluno, segurança do nosso trabalho, Sim. dos pais, né, então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, né, fazer eles entender essa necessidade, uma necessidade mesmo. Já na questão da deficiência visual, né, a gente teve um aluno fortíssimo, ele chegou a fazer uma aula experimental com a gente e tal, aí quando ele foi no médico, né, a questão visual dele, né, o médico não liberou porque ele tinha uma questão lá, descolamento de retina. Aí o médico falou assim, ó, você tem um descolamento de retina, se você tiver impacto, o judô tem um impacto e tal, e ele não liberou, o médico não liberou ele por questão do descolamento de retina, porque se descolar mesmo, ele era baixa visão, ele poderia ficar cego total, então, quer dizer, o esporte nesse caso não ia ser qualidade de vida, ele ia trazer, né, piora de vida, então ele ia piorar a qualidade dele, né, então o médico não liberou. Então nesses casos, não foi só esse caso, outros casos também, uns 2, 3 atletas que tinham muita chance de se desenvolver, tudo fizeram uma mental, a gente nem fez quero e tal. E o médico não liberou. Então, nesse caso, também não rola Deficiência auditiva, Na deficiência auditiva, tem uma questão que até no próprio regulamento lá deles lá, cita a questão dos aparelhos que são implantes, né? Os implantes. Então, no caso do implante, você não pode ter impacto, que você pode ocasionar né, até quebrar esse aparelho dentro do crânio dele aqui. E então, assim, normalmente os médicos não vão liberar e o professor já vai ter que identificá-lo de cara, porque se ele tem esse implante, já vai avisar que não vai estar. Porque se você criar aquela expectativa dele treinar o judô, o que vai acontecer? Ele vai chegar, pelo regulamento e pela saúde dele, ele vai ser limitado, entendeu? Não é uma recomendação simbólica, ela realmente é necessária, porque é uma questão de saúde mesmo. Se esse aparelho, né, ele quebra ali, não sei, doutor, a verdade teria isso aí, mas os médicos não liberam, né? Fez isso? Perfeito, exatamente. Poderia ter um tendão na hora, né? Além da perda do aparelho que é de alto custo, Sim. mostra para frente mesmo. E na questão, só para fechar, na questão que a gente está falando da classificação funcional, que eu coloquei nível 1, nível 2, todas aquelas questões, dentro de cada deficiência, né? Pode acontecer de uma avaliação de um período, né, de um ano, de mudar. Então, de repente, esse atleta ele pode ser um nível 3 ali naquela avaliação, e treinando judô, desenvolvendo, você pode avaliar ele futuramente, ele pode melhorar, assim, ele pode ir para o nível 2. Acontece isso. Só que pode acontecer o contrário também, porque às vezes possui uma patologia que ela é progressiva. E aí, esse atleta ele vai ganhando mais comorbidade, mais dificuldade, então ele pode partir do nível 3, ele pode regredir para o nível 4. Mas ele vai estar participando, entendeu? Mas ele pode ter uma avaliação, né? E isso acontece, viu? Tem acontecido. Tem atleta que você vê assim que. E tem uns que evoluem. A gente fica contente. Mas aqueles que diminuem também, a gente fica contente que a gente tem uma possibilidade de participar ainda, entendeu? E eu fico contente com o trabalho, não com a saúde, porque a gente queria que eles fossem evoluindo, né? Mas assim, temos que fazer a nossa parte. A gente precisa movimentar eles, precisa dar qualidade de vida. Sim. Então, assim, existe essa possibilidade. Infelizmente, chegamos ao final da nossa conversa. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. Gostaria de agradecer bastante Sensei Sandro, Marcelo, Sensei Emerson Miranda. E gostaria de citar uma frase que eu gosto demais, uma frase que eu levava para mim como médico, né, de Carl Jung, discípulo de Freud, é que toda vez que a gente for tocar numa alma humana, a gente tem que ter todo o conhecimento, deter todas as técnicas, mas lembrar que nós somos alma humana também.
E isso eu vejo muito no judô, e eu vejo muito no judô inclusivo. Muito obrigado.